Olá, estudante! Tudo bem? Eu sou Eliane, sua professora de Geografia. E essa é a nossa aula de número 18 para o 8º ano do ensino fundamental. Nós vamos continuar o nosso passeio pelo continente americano. Vamos falar sobre a América do Norte. Nessa aula, especificamente, nós vamos focar em um país da América do Norte. Tranquilo? Mas o nosso objetivo nessas próximas aulas é estar falando sobre todo o subcontinente América do Norte, que erradamente nós costumamos dizer América do Norte como sendo os Estados Unidos unicamente, quando na verdade não é. A América do Norte ela compreende 3 países autônomos, mais a Groenlândia, que não tem a sua autonomia econômica e política ainda. Tranquilo? Vamos lá. América do Norte, como nós falamos, tem o Canadá, os Estados Unidos, o México e a Groenlândia. Eliane, calma aí. E o Alasca? Nós temos aqui, ó. É interessante a gente observar isso, tá? O Alasca, ele foi comprado, tá certo? Da Rússia. Nós vamos falar isso daqui a pouquinho. E aí está os Estados Unidos, o Alasca e as ilhas do Pacífico, o Havaí, que juntos formam esse grande país, que é chamado também de um país continental. É o 3º maior país do mundo. Ô Eliane, calma aí. Eu vi num livro que os Estados Unidos é o 4º maior país do mundo. Eu tenho certeza que você viu. De fato, e não está errado. Só que, atualmente, é considerado o 3º maior país do mundo. Por quê? Porque, como os Estados Unidos, nós vamos ver ainda na formação do território, que ele agregou terras, a China, que era o 3º, está perdendo algumas ilhas na geopolítica atual. E aí, os Estados Unidos passou a ser o 3º maior país do mundo e a China, 4º. Tranquilo? Geografia também é atualidade. Então, aqui nós temos todos os estados norte-americanos, E os Estados Unidos, a maior potência econômica, militar da atualidade. Pode ser que alguém diga que a China está ultrapassando, Até o momento, nós podemos dizer que a maior potência econômica e militar hoje são os Estados Unidos da América. Tranquilo? São o 3º maior território do mundo, cerca de 9.833.517 quilômetros quadrados, incluindo os estados fora do território contínuo. Vamos voltar aqui só um pouquinho. Quando nós observamos isso aqui, tudo isso aqui é o território contínuo. Só que, além dessas terras, nós temos as ilhas aqui do Havaí e o Alasca. Tá certo? Então, agregando tudo isso, nós temos aqui o 3º maior país do mundo hoje. Limitando-se ao norte, ele é limitando-se com o Canadá, ao norte, ao sul, com o México. O país é banhado pelos oceanos Atlântico, na costa leste, Pacífico, na costa oeste. E glacial ártico, no Alasca.
lá pertinho do Polo Norte, lá no noroeste do Canadá. Tranquilo? Do ponto de vista físico, o território continental dos Estados Unidos, isto é, sem considerar o Alasca e o estado do Havaí, pode ser dividido em 4 grandes unidades de relevo. Olhem bem, se você observar esse mapa aqui, você percebe as unidades do relevo norte-americano. Tranquilo? Olha só. A leste, tá? Apresenta planaltos desgastados como os Montes Apalaches. A oeste, só pra gente, olha, leste, oeste, ok? Vamos lembrar disso aí. A oeste estão as cordilheiras resultantes de dobramentos modernos, o choque de placas. Na América do Sul nós temos a Cordilheira dos Andes, na América do Norte nós temos as montanhas rochosas. Okay? No centro temos a planície central e no litoral do Atlântico nós temos ainda a planície costeira, formada por terrenos sedimentares, que são aqueles terrenos que são formados pelos sedimentos trazidos pelas águas dos rios. Ok? Esse é o mapa que mostra o relevo, né? Em virtude da complexa formação geológica, nós percebemos, quando eu falo de complexa formação geológica, aqui, tá? Olha, dobramentos modernos, mas aqui o terreno é antigo. Então, é como se um paradoxo, né? Um é muito novo, o outro já é mais velho. A complexa formação geológica do território estadunidense, seu subsolo abriga uma grande, isso é muito importante, variedade de recursos minerais e energéticos. E nós vamos ver que, além de ser um grande produtor de minerais, de recursos que produzem energia, a energia mais consumida nos Estados Unidos, nós vamos perceber que ela é de origem fóssil. Ela não é uma energia limpa, tá? Nós vamos ver isso para frente. As grandes bacias de carvão existentes nos Montes Apalaches e na região dos Grandes Lagos foram essenciais para o êxito do desenvolvimento industrial. Eu conversei recentemente com uma pessoa que esteve nessa região dos Grandes Lagos e essa pessoa relatou para mim, Eliane, é interessante, porque do lado canadense você tem toda uma estrutura de turismo, mas do lado norte-americano esse negócio aqui era só para a indústria. Então, era a exploração dos recursos naturais que a região tem. Tá certo? Sobretudo no nordeste do país, até hoje, a região mais industrializada. Então, quem pretende ir para os Estados Unidos, já olha aí qual a parte que mais te interessa. Brincadeira, pessoal. Mas vamos lá. Nós percebemos neste mapa uma variedade de recursos minerais, tá? Olha, petróleo, carvão mineral, ferro, cobre, bauxita, chumbo, urânio, ouro. E olha que coisa interessante, o ouro vai predominar, né? Aqui, mais para o oeste. E quando nós vemos a própria história norte-americana, a política norte-americana, ela utilizou desse recurso para atrair pessoas para povoar essa região. Tá? E também nós temos no Alasca, tá? Petróleo, ouro, tá certo?
Em 2015, os Estados Unidos tornaram-se o maior produtor de petróleo do mundo, passando à frente, inclusive, tá, do Oriente Médio, tá, da Rússia, que são os grandes produtores, tá, dos países do Oriente Médio, não, perdão, pessoal, dos países do Oriente Médio, que o maior produtor, a Arábia Saudita. A exploração do óleo de xisto levou o país a diminuir a importação de petróleo. O que isso significa? Que o país diminuiu a sua dependência do mercado externo. Então, ele já se tornou mais autossuficiente, tá? Não 100%, mas ele já não depende tanto dos países que formam a OPEP, ok? E isso é importante para quê? Para a economia do país, tá? Inclusive, os Estados Unidos, na briga com a OPEP, ele consegue hoje taxar no mercado para não deixar o preço do petróleo subir muito. O que eles fazem? Quando o preço do barril de petróleo começa a subir, eles liberam da sua reserva para manter os preços do petróleo, no caso, mundial. Tá? Devido ao alto consumo de combustíveis fósseis, os Estados Unidos estão entre os maiores poluidores, ficando atrás da China. Brincadeiras à parte, né? Mas nós começamos a aula falando que a China e os Estados Unidos estavam brigando para saber quem é o número 3 do mundo. Primeiro Rússia, segundo Canadá, China ou os Estados Unidos. Hoje estão os Estados Unidos em terceiro e a China em quarto. Aqui é interessante, né? Os Estados Unidos já deixou a China passar na frente. Não, já que é poluidor, a China é o número 1, eu sou o número 2. Isso é uma brincadeira, mas é um fato muito sério. Por quê? Enquanto que nas nossas casas a energia que leva, né, que gera, que acende as luzes, que faz os nossos eletrônicos, eletrodomésticos funcionarem, é energia elétrica, nos Estados Unidos é principalmente a energia termoelétrica, na queima de combustível fóssil. Ok? O Canadá é um país vizinho, enquanto que nos Estados Unidos está cerca de 13%, o Canadá responde por 1,8% da emissão desses gases. Agora, eu sou contra esse tipo de análise e vou dizer por quê. Se eu comparar, nossa, os Estados Unidos é 13%, é muito, Eliane. Eu não estou querendo defender o indefensável, não. Não quero bancar a advogada do diabo nessa aqui, não. Só que eu não sou a favor desse tipo de análise. Por quê? Porque para eu considerar os Estados Unidos e o Canadá, eu tenho que olhar o seguinte: a população norte-americana é de aproximadamente 330 milhões de habitantes. Enquanto que, contrapartida, a população do Canadá, que é o segundo maior país do mundo, não chega a 50 milhões de habitantes. Então, a discrepância no número da população é grande. Então, naturalmente, o consumo nos Estados Unidos ele tende a ser maior. O que não justifica, porque existem N fontes de energia limpa. Tranquilo? Mas é importante a gente saber desses detalhes. E aqui nós temos o grupo, né? O grupo dos maiores poluidores. O Brasil não faz parte deles. Mas isso é importante. Vamos lá. China, olhem bem aqui nesse gráfico. Tá? Estados Unidos, Índia. Vejam uma coisa interessante, a Rússia.
estava crescendo, mas ela tomou medidas para reduzir isso um pouco. Tranquilo? E você pode analisar bem esse gráfico, e é uma tendência mundial para que os países, né, diminuam a sua emissão de gases poluentes. Produção anual no Texas de barril de petróleo vem crescendo, né, já está chegando quase que no topo, e nós estamos ali em 2015. Então, isso para a gente ver que a produção de petróleo norte-americana ela é muito grande, porque isso aqui eu estou falando de um único estado norte-americano, dos Estados Unidos, ok? População e território. Segundo o órgão governamental responsável pelo censo estadunidense, se fosse do Brasil, seria o IBGE, tá? Mas não estou falando de Brasil, é o órgão dos Estados Unidos. No final de 2017, o país tinha aproximadamente 326 milhões de habitantes. Uma das maiores populações do mundo, tá certo? Segundo o resultado do censo de 2020, a população dos Estados Unidos era, em 2020, 330 milhões de pessoas, aproximadamente, tá? Então, um aumento de 7% comparado a 2010. Apenas 3 estados, Illinois, Mississippi e Virgínia Ocidental, perderam população. Isso porque existe uma tendência mundial. A população está vivendo mais, mas, por outro lado, está tendo menos filhos. Tranquilo? O perfil populacional dos Estados Unidos é a influência do colonizador. Então, o que nós podemos tirar disso? Que aquele grande país que nós conhecemos é o resultado da mão de obra do imigrante. Tá? Desde o tempo da colonização. Tá? E nos Estados Unidos nós tivemos também mão de obra escrava, no sul. Aqui é um mapa da densidade demográfica norte-americana. Nós percebemos que ela é maior no leste, mas existe a política interna para que a população chegasse até o oeste. Ela foi muito intensa e isso deu resultado. Nós temos formações de megalópolis, que é quando uma região metropolitana se encontra com outra região metropolitana, tá certo? No Brasil nós só temos um caso disso, que é São Paulo e Rio. E a composição étnica? Euro-americanos, descendentes de europeus, hispânicos da América Latina, negros, asiáticos e indígenas. Tá? O gráfico aqui mostra a composição norte-americana. Isso é muito importante, mostrando que é resultado, sim, da intensa imigração. Tá? Em virtude da posição, da hegemonia econômica e política dos Estados Unidos, é um país que atrai grande número de imigrantes, infelizmente, ilegais também, tá? Nós vamos ver que isso é uma realidade. Dos cerca de 24 milhões de imigrantes que vivem nos Estados Unidos, estima-se que 11 milhões estejam em situação ilegal, quer dizer, à margem de tudo que são garantias que as leis dão para os seus cidadãos. Inclusive, muitos deles se sujeitam a trabalhos com muito risco para as suas vidas. Mais uma vez, né? E para evitar a entrada ilegal de pessoas pelo México, o ex-presidente norte-americano ele sugeriu, né, a construção de um muro. Isso é um negócio muito sério. Não que
a não construção desse muro e a mudança de presidente tenha favorecido a entrada de imigrantes. Muito pelo contrário, a gente tem visto nos jornais que tem sido difícil, muitas pessoas têm, inclusive, perdido as suas vidas, principalmente crianças. Ok? Pessoal, aqui é a fonte, né, de onde nós usamos para retirar o material para vocês, para trazer essa aula para vocês. E agora é com você, tá certo? Se inscreva no nosso canal do YouTube, acesse a nossa plataforma, SMED TV, faça a diferença, tranquilo? Basta você apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece aí na tela. Tranquilo assim? Entre na plataforma, faça as atividades, faça a diferença. Tchau, tchau. Até a próxima.